Olá pessoal, vejam só estes homens comendo a carne do cachorro, pessoal. A carne do seu melhor amigo. Eles mataram-na e grelharam aí, pessoal, na grelha com água e sal, uma cebola com alho, um salinho aí, pessoal. Eles conseguiram assar a carne do cão e estão comendo. Curte, comenta, compartilha aí, deixa a sua opinião. Se você comeria esta carne de cachorro, esta carne de cão. Aqui em Moçambique a gente não come, não sei aí no Brasil. Aqui eles são brancos, eu acho que eles são brasileiros, gostam de carne de cachorro. Será que eles são brasileiros? Curte, comenta, compartilha, deixa a sua opinião aí. Cậu à, đi chưa cậu à. Ngon, ngon ngon á. Sampai bang. con ngon. Ngon. Sampai. Sampai. Oh.